Pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao AvivaCast, nosso episódio novo aqui do nosso podcast. Estamos muito felizes de estar recebendo todos vocês aqui, estamos no nosso canal no YouTube e estamos esperando nossos irmãos entrarem aqui. Aproveita logo e já te inscreve aí no canal, acessa aí, você que não conhece o canal do Avivamento na Palavra, você já pode acessar aí o vídeo aí, tá bom? Aí tá o link. Faz um favorzinho para mim também logo. Você já pode pegar. Eu vou pedir pro meu câmera aqui pegar aqui a nossa TV também. Isso, só para mostrar aqui a nossa logo para você. Ele já tá pegando aqui para mostrar a nossa logo aqui. E você já acessa aí, já deixa o like, já pega o link, já compartilha para que se a gente tiver o maior número de pessoas possíveis para a gente falar desse assunto aqui que é maravilhoso. Eu já estou vendo o pessoal entrando aqui, o pessoal da igreja. Você já pode compartilhar o link, tá bom? É um assunto bom, é um assunto que agrada os ouvidos de todos os ouvintes que gostam de Bíblia, de pregação, que apreciam uma boa palavra, que apreciam as Escrituras Sagradas. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Rapidamente aqui eu vou fazer uma apresentação. O meu convidado já está aqui, ó. Está ele, o evangelista Rafael Pessoa, já está aqui comigo. Nossa equipe de produção está aqui também conosco. Eu quero aqui enfatizar o nome do nosso irmão Gabriel Lobo, que está aqui, e do nosso câmera Jonathan também, está dando todo o apoio aqui. Tem uma equipe aqui, um suporte abençoado. Estamos aqui gravando, eu tenho certeza que vai ser bênção. Olha só, pessoal, então, feito essa parte de mandar o link, já manda o link aí, divulga aí nos teus status, na tua rede social, nós estamos ao vivo, o podcast está sendo gravado ao vivo, e a gente está gravando aqui do canal da igreja, para a gente dar uma divulgada no nosso canal e aproveitar para abençoar a tua vida com isso também. Nós vamos fazer uma oração, uma breve oração, tá? Apresentando a Deus essa conversa, esse bate-papo que nós vamos ter aqui abençoado e vamos estar abençoando a vida de vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós glorificamos o teu santo nome e estamos aqui começando esse projeto que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a glória do teu nome. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de termos esse meio de comunicação e podermos falar da tua palavra com as pessoas e levar alimento saudável a muitas vidas. Pessoas que podem nos acompanhar de longe, de perto, serão abençoadas, alicerçadas com a tua palavra e o teu nome vai ser glorificado. Que o Senhor possa nos direcionar, que seja, Senhor amado, um papo bom, saudável, produtivo e que nós possamos, Senhor amado, sempre glorificar o teu santo nome. Abençoa cada um dos teus filhos que estão aqui ao vivo, que estão participando, aqueles que vão assistir depois esse vídeo, que o Senhor possa fazer isso para a glória do teu nome. Muito obrigado, nos direciona. Eu quero te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que todos digam amém. Amém. É muito importante você que está aí, ó, deixar aqui o seu like, tá bom? Daqui a pouco você vai poder deixar sua pergunta. O nosso irmão Jonathan vai selecionar umas perguntas abençoadas aí e você vai estar compartilhando conosco. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Antes de apresentar aqui o nosso convidado, que já é conhecido de todos nós, né? Mas antes de apresentar aqui, eu já quero deixar aqui só 2 recados, 3 na verdade. Primeiro, para você conhecer a plataforma do Avivamento na Palavra, que você já está conhecendo aqui, nosso canal no YouTube, AD Avivamento na Palavra. Segundo, para você procurar informações no Instagram e comigo também do ITAV, o Instituto Teológico Avivamento, os nossos cursos de teologia. E terceiro, para que você venha participar sempre conosco e o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Também tem o canal do evangelista, que eu vou pedir para ele dar aqui o Instagram dele depois. Tá bom. Ele vai dar aí as redes sociais dele para você seguir ele, nosso irmão, tá bom? E você pode estar nos procurando na rede social aí, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Só uma outra coisinha, antes de apresentar aqui o nosso convidado, vê aí se está tudo bem o áudio, imagem, só para a gente dar um feedback aqui com o pessoal que está aqui na produção e a gente vai falando com vocês aí, ok? Então vamos lá. Evangelista Rafael Pessoa. Boa noite. Boa noite, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Amém. Nós estamos aqui no AvivaCast, nosso primeiro programa, nosso primeiro episódio desse programa abençoado. E o nosso tema hoje é o perigo da má interpretação bíblica para a nossa geração. É um tema contemporâneo, um tema bom, que a gente vai desenvolver aqui e vai aproveitar todos os nossos ouvintes que estão aqui para ter esse momento, esse feedback com ele também, tirar dúvidas e esclarecer alguns pontos aqui que são muito necessários. Seja bem-vindo, boa noite, fique à vontade. Muito obrigado, pastor Narciso, pelo convite. É algo maravilhoso a gente poder falar das Sagradas Escrituras e discutir um tema tão atual e emergente dentro do nosso meio cristão,
que é a respeito das pregações, das interpretações bíblicas. Então eu fico muito honrado, muito feliz do senhor me fazer esse convite. A gente vai discorrer aqui sobre esse assunto, né, que precisa ser falado ainda, que precisa estar em pauta em todas as reuniões para as pessoas que já pregam e que estão surgindo aí no cenário evangélico para as pregações também. Certo, perfeito. Então a gente já vai começar o nosso papo aqui. Eu já quero aproveitar os nossos ouvintes para mandarem um café para nós, né? Um café, um cuscuz. A gente está aqui na igreja, o pessoal está com fome aqui. Então, se algum filho de Deus, uma filha de Deus sentir no coração, e na verdade você não precisa sentir, só obedecer, né? E trazer aí um café, uma merenda aí, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, evangelista, vamos lá. Nesse cenário nacional, a gente vê hoje com a internet está muito mais divulgado, tanta aberração que a gente vê, tanta coisa ruim, e é muito comum a gente... É o poder que a internet tem de influenciar para o bem e para o mal, porque a gente vê muitas pessoas com muito acesso aí às redes sociais e elas acabam ouvindo muita informação e a informação, na verdade, não traz informação, ela desinforma, porque são informações que não têm um cunho teológico, um cunho bíblico, e acaba que essas pessoas acabam sendo levadas por esses profetas da internet, por essas pessoas que não têm nenhum embasamento bíblico, teológico. Isso tem se colocado como uma grande preocupação para as pessoas que têm um trabalho com a Bíblia, uma pregação das Escrituras, com o manusear sério da palavra de Deus. Como é que o senhor vê esse primeiro problema? Nosso primeiro ponto é esse. O quão grande isso pode ser? Quão destrutivo pode ser esse manusear ruim, esse não manusear certo das Escrituras Sagradas? Perfeito, pastor Narciso. Eu acredito que esse comportamento hoje da informação rápida, né? A gente pode usar até aí como uma expressão que se utiliza também essa informação fast food, que é uma informação rápida, a pessoa quer saber de alguma informação, vai na internet e não filtra esse conhecimento, isso acaba sendo um perigo muito grande para os púlpitos da nossa igreja e para as igrejas hoje. O que a gente pode perceber dentro desse âmbito, né, dessa característica dessa geração, é que isso traz grandes consequências a respeito das orientações que as pessoas precisam ter a respeito do Evangelho. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, tanto biblicamente quanto teologicamente, a gente vai perceber que nos textos veterotestamentários e neotestamentários, a pregação do Evangelho ela não era baseada em um rabisco, um rascunho, um sentir. Existia uma estrutura de pensamento para que as pessoas pudessem pregar, né? Fazendo uma análise dos textos veterotestamentários, né, do Antigo Testamento, não se tinha pregação cristã como se tem hoje. Não se entendia dessa forma. Como é que se entendia a pregação? Como é que a gente pode fazer uma relação com textos antigos, né, do Velho Testamento, sem causar um anacronismo com a nossa atual realidade? É entender que, primeiro, a pregação pode ser comparada como os profetas. Tem muita gente hoje que se declara profeta, porque acha que recebeu uma revelação de Deus. Mas os profetas do Antigo Testamento, usados por Deus, eles anunciavam uma mensagem verdadeiramente divina. Então, eles eram homens inspirados por Deus, né, para proclamar. Então, a palavra pregação, olhando para o Antigo Testamento, ela traz essa ideia da proclamação, mas não somente da proclamação. Ela tem textos bíblicos que vão trazer a ideia de que conteúdo está sendo proclamado. Porque hoje tem gente que diz assim, eu sou profeta, por quê? Porque eu profetizo. E acha que profetizar é profetizar qualquer coisa. Mas você olha para o Antigo Testamento e vê pessoas proclamando, primeiramente, uma mensagem divina. Então esse é um grande problema hoje, né? As pessoas querem rápidas informações, mas não têm uma vida dedicada a Deus, né? Acabam sendo influenciadas por textos na internet, não analisam que sites acabam estudando, né? Então, quando você olha para o Antigo Testamento e para o Novo, você vai ver que no Novo os profetas, os homens de Deus, estudavam, liam, pesquisavam, papiravam. O problema é que a geração de hoje ela não tem o hábito de ir mais em uma biblioteca. A geração de hoje não tem o hábito mais de dedicar tempo a pesquisas de livros. Elas querem respostas prontas. Elas querem palavras de efeito, né? Elas querem logo a aplicação da mensagem.
e se esquecem que, na verdade, pastor Narciso, ao meu olhar, é que a pregação ela não se baseia na aplicação, a pregação é um todo. Então, as pessoas hoje, principalmente os pregadores mirins, né, os sensacionalistas de púlpito, eles procuram logo uma palavra de efeito para causar uma aplicação. E esquecem que a pregação toda, a mensagem toda, ela precisa ser o quê? Cristocêntrica. Essa é a grande realidade. Você olha no Novo Testamento, nos Evangelhos, você tem o reino sendo anunciado. Você vai para Atos dos Apóstolos como exemplo, como um parâmetro para a gente entender o que deve ser a pregação hoje. É olhar para Atos dos Apóstolos e perceber que todas as pregações que tiveram, começando com Pedro, é falar de Cristo Jesus. Pedro anunciou Jesus, Estevão anunciou Jesus. Existe um termo na teologia chamado corpo paulino, que é um volume de obras literárias que Paulo escreve, que traz em sua mensagem o quê? Cristo. Então eu não posso dizer apenas que eu sou profeta porque eu proclamo. A gente precisa entender que conteúdo está sendo proclamado para a nossa geração. O grande problema está aí. As pessoas se preocupam com as performances, as pessoas se preocupam mais com a indumentária, com o cabelo bem penteado, com o rosto bem apresentável, mas não tem a mínima preocupação de saber que tipo de conteúdo vai ser pregado nas igrejas. Perfeito. Acredito que esse é um dos grandes problemas hoje também. Perfeito. Então, pessoal, essa é a nossa primeira pergunta, o evangelista colocou muito bem aqui, e a gente vai começar aqui, com certeza ele trouxe algum conceito para nós de pregação, né? E a gente vai começar a ver, por exemplo, vamos começar a abrir o leque aqui das perguntas, dos questionamentos, dos conceitos, e procurar saber o que é uma pregação. O que é uma pregação para a gente ir desenvolvendo o nosso tema aqui, porque a nossa geração ela tem sofrido com uma má interpretação bíblica. Uma vez um teólogo falou algo muito bom, muito pertinente para nós, que todo leitor bíblico ele é um intérprete, né? E a gente sabe, nós que estudamos a palavra de Deus, que estudamos teologia, evangelistas, nós que estamos ali manuseando as escrituras todos os dias, que estamos no campo da teologia, a gente sabe que há uma dificuldade muito grande, primeiro, cultural, do brasileiro que não gosta da leitura, esse é um abismo muito grande, e para uma boa interpretação bíblica, para falar, como você colocou muito bem, não cair no anacronismo, a gente precisa fechar esses abismos que as escrituras nos deixam. O tempo, a geografia, a história, a cultura. Então eu preciso começar a entender esse mundo bíblico, o mundo do Antigo, o mundo do Novo Testamento, para me tentar, de uma forma boa, sucinta, clara, trazer uma aplicação saudável para o tempo que eu estou vivendo agora. Então todo leitor bíblico ele é um intérprete. Então, quando eu abro a Bíblia, eu estou interpretando ela como? Do meu jeito, onde eu moro, na minha cultura, no meu país, sendo que as Escrituras Sagradas, elas têm uma realidade totalmente diferente. Não foi escrita no Ocidente, foi no Oriente, não é escrita no nosso idioma, foi escrita no hebraico, no aramaico, no grego e por aí vai. Evangelista Rafael, um conceito de pregação aí para nós e para os nossos ouvintes aí, que você tem um conceito aí de pregação para nós? A pregação, pastor Narciso, a pregação, eu li nos livros aí, num texto, e me chamou muito a atenção, né? O Shedd, inclusive o Dr. Shedd, ele vai dizer que a pregação, ela tem 2 milagres. Por que ela tem 2 milagres? Porque uma pregação autêntica, ela acaba sendo compulsionada por Deus. O que isso significa? O que é isso? É quando alguém que de fato se debruça em preparar um sermão, ele faz isso baseado sempre a sua vida em Deus. Qual é um dos grandes erros que eu vejo hoje sobre a pregação, que é o proclamar o evangelho de forma autêntica e segura nas escrituras? É que as pessoas, na verdade, hoje, os grandes, os maiores, os pregadores e pregadoras, têm a preocupação apenas de orar a Deus e pedir uma mensagem. As pessoas buscam a Deus, oram a Deus pedindo uma mensagem. Mas, para mim, no meu ponto de vista, isso acaba não tornando, de fato, uma pregação completa. Porque o que as pessoas se esquecem também de orar a Deus, pedindo orientação na hora de montar uma pregação. Por quê? Porque eu preciso entender que a pregação ela é baseada em um princípio hermenêutico e homilético, que é o quê? É o princípio da arte e da ciência de expor e pregar a palavra de Deus.
Por que técnico? Por que científico? Porque tem objetivo, porque tem introdução, porque tem método. Quando a gente fala em pregação, as pessoas acham que é abrir a Bíblia e falar o que entendeu. Mas como o senhor bem disse, existe... A parte espiritual acaba negligenciando a parte técnica. Sendo negligenciado. E por que a arte? Porque vem o sentimento, vem a espiritualidade. Como o senhor falou ainda há pouco, né? Na hora de fazer uma pregação, eu tenho que entender que existe um distanciamento hermenêutico. Que distanciamento é esse? Da cultura, do tempo, dos autores, da linguagem, da interpretação, da característica literária do qual a Bíblia foi escrita. Existe um distanciamento. E quando eu falo de pregação, eu tenho que falar sobre princípios que vão fazer com que esse distanciamento eles não se alonguem, mas eles se aproximem. E eu faço isso baseado em quê? Em princípios. Princípios esses técnicos, teológicos. E isso demanda tempo, exatamente porque eu preciso estudar o texto em que eu estou lendo, o autor, o que ele quis dizer. Isso é um grande problema, que as pessoas não querem ter o trabalho de se interessar pela Bíblia, querem falar o que acham. Então a pregação, pastor Narciso, ela é algo tão sério que requer tempo, trabalho, dedicação, devoção da pessoa que vai ser ali chamada ou usada para anunciar o Evangelho. Perfeito. E pelo simples fato de muitos pastores não entenderem que a pregação é o principal ofício de um pastor e talvez não a missão mais árdua que ele tenha, porque ela proclama o nome de Jesus, o reino, o céu, eles não entenderam e não colocaram isso em prática no ministério. Então, acabam que eles levam fazendo a pregação com a barriga, levando com a barriga. Hoje eu vou abrir a Bíblia aqui e vou ver que Deus vai falar comigo. Sem dizer, evangelista, você de casa também, que está nos acompanhando, que tem vários fatores que vão, às vezes, se colocarem como barreira diante de um pregador. Por exemplo, vamos pegar o contexto dos pastores, que saem de casa cedo para trabalhar e voltam só à tarde. Então, se essa pessoa não tiver uma disciplina, horário de estudo, uma dedicação, ela não vai conseguir alimentar o rebanho dela bem. Ela vai conseguir ser um bom profissional, um bom empresário, talvez até um bom pai, mas não vai conseguir ser um bom pastor. Inclusive, quero pegar uma fala aqui do Dr. Hernandes Dias Lopes, que ele diz, tem um livro que está bem aqui na cabeça do evangelista Rafael, que é Pregação Expositiva, e até recomendo vocês lerem essa obra dele, que é uma obra muito boa. O Dr. Hernandes Dias Lopes, ele diz que não tem possibilidade de ser pastor e trabalhar fora. Ele não vê essa possibilidade. Ele fala, um dos dois vai ser feito de uma forma ruim, ou trabalho ou pastorado. Então ele não vê essa possibilidade. Tem pastores que realmente conseguem, mas esses aí são os ninjas de Jeová mesmo, da casca do alho, porque é uma missão que é muito complicada. Eu vou ficar aqui para fazer a segunda pergunta aqui para o evangelista, com o conceito de Calvino, que eu gosto muito. Inclusive o Hernandes trabalha no livro dele, que é a pregação tem 3 verbos: ler, explicar e aplicar. Se não tiver esses 3 verbos na pregação, você não pregou. Eu vou ler um texto do Antigo, 4.000, do Novo, 2.000. Eu vou ler um texto antigo, eu vou explicar esse texto. Esse explicar é a minha exegese, é a minha cultura, história, geografia, é conhecer aquele texto, porque eu só vou conseguir aplicar algo para a igreja de forma correta se eu conhecer o que eu estou falando. Se eu não conhecer, aí vai nascer os achismos. Infelizmente, evangelista Rafael, esse é um outro tópico que a gente precisa frisar nessa live aqui. Está cheio de pregadores que não fazem exegese, que é tirar do texto. Mas eles fazem exegese, que é colocar algo no texto. É aquela famosa escola de Orígenes, a escola de interpretação bíblica alegórica. É o camarada que lê o texto, mas ele quer colocar, ele quer dar aquela famosa ajudinha para Deus. E isso, infelizmente, é um câncer que tem no nosso meio. Tinha uma palavra para falar sobre isso? Sim, isso na verdade é um grande problema, né? Isso é um problema porque as pessoas acabam falando o que acham, o que pensam, o que querem e não expõem de fato o que realmente a Bíblia diz. Qual é a diferença da pregação de Paulo, de Pedro, de Estevão, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas paulinas, para pregações de hoje? É que muitos pregadores da nossa atualidade confundem de fato o que é pregação, o que é pregar Cristo, para reafirmar seus conceitos, suas ideias. Acaba confundindo pregação cristã com o movimento da autoajuda.
Ou seja, começam a querer usar textos bíblicos para querer sustentar uma ideia pessoal. Querem usar textos bíblicos para sustentar uma tese pessoal. Isso é um grande problema, porque não falam o que a Bíblia diz, falam aquilo que acham, que acreditam, que defendem, e às vezes a Bíblia nem fala a respeito daquilo que eles pensam. E o pior de tudo é que existem, como na sociedade existem vários grupos sociais, então esses grupos sociais seguem aquelas pessoas que falam aquilo que eles querem ouvir. É por esta razão e outras a respeito da pregação que surgiram várias heresias, que surgiram vários seguidores, que surgiram igrejas, né, aqui numa forma de estudo científica, acadêmica, né? Pastor Narciso é teólogo e eu também estou estudando teologia, acadêmico de teologia. A gente percebe que por esta razão, irmãos, é que existem as igrejas agora LGBT, igreja dos homossexuais, igreja das lésbicas. Por quê? Porque pessoas estão se declarando cristãs vivendo dessa forma e buscando textos bíblicos, ou até mesmo, que é o pior, tirando textos bíblicos da Bíblia para defender aquilo que acreditam. E isso acaba se tornando um câncer, porque contamina quem? Várias pessoas, até mesmo desinformadas dentro da igreja. Certo. Nós que somos pentecostais, nós vivemos aí bastante tempo influenciado, principalmente, por exemplo, quem é pentecostal e tem a minha idade, por exemplo, eu tenho 38 anos de idade, e ainda peguei ali o auge do Gideões Missionário da Última Hora. É aquele grande congresso que nós temos no sul do Brasil aí, congresso que acontece até hoje, um congresso que é considerado o maior congresso de missões do mundo. Então, o ápice do pregador naquele tempo era chegar nos Gideões. Hoje já tem uma imagem mais distorcida, não é tão grande como era antes, até pela liderança que hoje ocupa ali, mas todo mundo queria chegar ali. Então, o pregador chegou ali nos Gideões, ele era o ápice. O problema dos Gideões foi que eles caracterizaram para o Brasil uma falsa hermenêutica. Tipo assim, que falsa hermenêutica? Todo pregador, todo ano que tinha um congresso, ficava na expectativa de ter um congresso do ano seguinte, teria que chegar alguém e falar algo que ninguém falou. Quando o que o pregador tem que se preocupar é expor o texto bíblico, é falar aquilo que a Bíblia diz, é ensinar aquilo que a Bíblia diz, porque quem tem poder é as Escrituras. Só que aí nasce a questão. Quando se fala de uma pregação, aí nós poderíamos usar aqui uma pregação textual, temática ou expositiva. Quando se fala de uma pregação principalmente expositiva, nós que pregamos a palavra, que lidamos com a palavra, nós sabemos que para gerar uma mensagem expositiva são horas e horas e horas de estudo, com responsabilidade, pesquisa, livros, dicionários, Bíblia de estudo, sem dizer a outra parte que nós não podemos negligenciar, que é a parte da oração. Então, quem tem princípios com o ministério, com aquilo que Deus entregou para ele, com o chamado que Deus entregou para ele, sabe que a missão, a árdua missão da pregação do evangelho, ela não é fácil. É né? Outra coisa, o brasileiro, como eu já disse, que ele tem um problema cultural com leitura. Por exemplo, a gente não vê, é muito fácil eu chegar em muitas casas de pastores. Eu prego, sou pregador itinerante, tu prega. E é muito fácil eu chegar na casa de pastores, em campos, em casa de amigos que pregam, e eu pergunto, cadê tua biblioteca? Deixa eu dar uma olhada nos teus livros aí, e a gente não vê. Cadê a fonte do teu conhecimento? Não tem. Então, quando a gente olha a prateleira do cara, ele tem 2 livros e uma Bíblia velha. Aí a gente se pergunta, né? Como é que esse camarada faz para alimentar o povo que ouve ele? Por quê? Porque nós temos o nosso material de trabalho, que são os livros teológicos, e tem que ser feito um investimento nisso. Então, um teólogo, um pregador, quando ele compra livros, ele está investindo na igreja, nele, no ministério, nas pessoas que vão ouvi-lo, em todas as pessoas que vão receber a mensagem que ele prega. Existe um ponto muito interessante a respeito disso, pastor Narciso, porque o que faz pessoas, pregadores ou até mesmo pastores, não buscarem esse conhecimento? Um destes pontos é o tradicionalismo religioso. Se apoiam já numa vida constante da tradição e dogmas da igreja e não vão fugir disso. E às vezes, uma leitura, um livro, ela rompe sim um tipo de interpretação bíblica. Ela rompe sim um tipo de defesa da sua fé. Você acredita a vida toda em algo porque a igreja ali instituiu aquilo para você, mas quando você acaba estudando e descobrindo coisas novas, você se depara com uma outra realidade de conhecimento que você não tinha. Então, às vezes, as pessoas estão mais acostumadas a
permanecer seguras naquilo que já foi o quê? Ensinado e mastigado para ela, porque descobrir a verdade, entender a Bíblia, estudar a Bíblia, ela é trabalhosa. E a pregação, pastor Narciso, ela é tão importante e tão sobrenatural que o Shed vai dizer o seguinte, Dr. Shed, saudoso teólogo, né, nacional, na verdade internacional, disse algo maravilhoso. Ele disse que a pregação ela causa 2 milagres. O primeiro, presta atenção, olha, eu fiquei maravilhado quando descobri isso. O primeiro é que Deus, um ser santo, poderoso e divino, usa um homem pecador como um porta-voz para pregar uma mensagem infalível. Esse é o primeiro milagre. Como é que Deus, um homem santo, vai usar um pecador, um homem, para pregar uma mensagem infalível? E o segundo milagre é que Deus, usando esse homem como um porta-voz, usa-o para ouvintes que escutam a mensagem serem convencidos dos seus próprios pecados. Glória a Deus. Então as pessoas não entendem ainda a importância de levar a pregação a sério. A pregação precisa ser levada a sério. O estudo precisa ser levado a sério. Então, olha só, homens que são levados por canais de YouTube, pessoas que são levadas por pregadores que são famosos, não pelos livros. Agora, tem um ponto importante que eu preciso citar aqui. A gente critica muito essa espiritualidade exacerbada de pessoas que não conseguem filtrar biblicamente uma vida espiritual e acaba sendo levada mais pelas influências de revelações. Isso é um perigo. Mas existe um outro perigo também. As pessoas tendem a ler muito e sair críticas das teologias que surgem e que foram embora. Qual o problema disso? É que os livros que a gente lê também não são inspirados. Os autores erram, os autores falham. Tem pessoas que querem que se... A gente teve essa experiência aqui há um bom tempo na igreja, de pessoas que se deslumbraram, abrilhantaram seus olhos com a teologia, começaram a ler e causar conflitos dentro da igreja por não saber filtrar a informação lida. Qual o problema disso? O problema é que os autores não são inspirados. Os autores que escrevem livros acerca da Bíblia falham, mas a Bíblia não falha. Com certeza. Então eu preciso ter leitura, discernimento espiritual para saber trabalhar assuntos acerca da palavra de Deus. Evangelista Rafael, já tendo dado essa introdução aqui, pessoal, você já está observando que um pregador ele vai precisar estudar e muito. Esse é o nosso primeiro bloco. Para a gente já começar a falar do tema aqui, do perigo que de não ter essa responsabilidade, o que isso tem trago para a nossa geração, para os nossos pregadores, para a igreja contemporânea. Então a pergunta é, pastor que faz campanha não gosta de estudar? Aprende a responder essa pergunta aí, né? Bora esquentar. Pastor que faz campanha, ele não gosta de estudar? O pastor que faz campanha, eu creio, são 2 tipos de pessoa. Aquelas que não têm conhecimento, inocentes de toda a situação, porque foram ensinadas assim. E existem os pastores que fazem isso de propósito. Fazem de propósito porque é o caminho mais fácil. Sim. É o caminho mais fácil. Entre elaborar um sermão de 8 horas e derrubar mais uma vez a muralha de Jericó. Aí é mais fácil derrubar a muralha porque já foi derrubada, né, irmão? Agora, construir um sermão, uma rotina bíblica, é mais complicado. Pastores que gostam de campanha são pastores que não têm compromisso com a palavra de Deus. Infelizmente, essa é a realidade. Isso pode chocar alguém, isso pode até chocar nem um pregador, mas alguém que gosta de uma campanha, mas essa é a realidade. As pessoas são movimentadas por campanhas e não são movimentadas por princípios bíblicos. Então, essa é uma grande falha, porque se acabar a campanha, acaba a fé. Exatamente. Eu preciso ter uma rotina, eu preciso ser frenético. A vida de oração e crer e propósito em Deus e tem que ser perene na vida do crente. Tem que ser perene, isto é a vida toda, irmãos. É a vida toda. Existem pessoas que querem fazer campanha de oração, campanha para Deus mudar, campanha para Deus fazer, mas não buscam fazer o outro lado da moeda. A gente conhece isso, eu conheço inúmeras pessoas que valorizam a campanha para Deus derrotar o gigante, para Deus dar vitória, mas ela não faz, eu vou usar até a mesma expressão, ela não faz dessa campanha um motivo para mudar o caráter, ela não faz dessa campanha um motivo para conhecer mais a Bíblia,
É porque as pessoas estão acostumadas com aquilo que já está pronto, com aquilo que já está preparado. As pessoas não querem ter trabalho em desenvolver um relacionamento com Deus diário. Então, campanha hoje na igreja já virou até motivo de escândalo. Até motivo de escândalo campanha já virou. Mas eu lembro que em Atos 2, quando Pedro começou a pregar o evangelho, as pessoas perguntaram para ele assim, como é que a gente faz para servir Jesus? Por quê? Porque a pregação, ela não pode ser escândalo no mundo. Na verdade, ela tem que pregar Cristo. E se for causa de contenda, porque a pregação do evangelho causa contenda, mas a Bíblia vai dizer, pastor Narciso, em Atos, capítulo 17, que quando Paulo chegou lá ali na Europa, ali com os gregos, que para cada deus tinha um altar, Paulo começou a falar de Jesus e ninguém sabia. As pessoas ficaram escandalizadas, os epicureus. Ou seja, a pregação do evangelho ela pode causar escândalo, mas eu vou usar essa expressão no bom sentido. Por quê? Porque as pessoas não conhecem. Que se conhecesse de fato Cristo, serviriam a ele verdadeiramente. E outro ponto, a gente nunca vê um pastor fazendo a campanha de leitura bíblica e de oração. Assim, vamos 60 dias lendo a Bíblia. E, geralmente é muito difícil a gente ver. Na verdade, nunca vi esse tipo de campanha. São mais campanhas voltadas mesmo para o homem, coisas que não têm fundamento bíblico e por aí vai. Como aquela coisa, né? É mais fácil fazer uma campanha. Por exemplo, o que tem gerado um dos calcanhares de Aquiles dos nossos pregadores no Brasil agora é o fato que os pregadores eles não assistem escola bíblica. Um pregador que cresce sem escola bíblica, ele cresce sem fundamento bíblico e teológico. Então ele sai por aí ensinando o que a Bíblia não fala, o que a Bíblia não ensina e o que a Bíblia não diz, pelo simples fato de eles não assistirem escola bíblica e culto de doutrina nas suas igrejas. E eu sempre digo isso, evangelista Rafael, e você sabe disso aqui, que aqui na casa a gente tem muito cuidado a convidar alguém, a trazer alguém, pergunta quem é, traz o respaldo, procura saber quem é o pastor, ou a indicação de uma pessoa, ou alguém que a gente já ouviu ministrar. Tem todo esse cuidado para não vir infectar o rebanho com comida de qualquer tipo. Mas eu culpo os pastores, porque você pode observar, pastores preguiçosos que não têm preocupação com o ensino, eles acabam dando evidência para esse tipo de pregador, porque a responsabilidade de ensinar o rebanho é deles, e eles acabam trazendo esses pregadores, por quê? Porque não querem ter o trabalho de estar ensinando a igreja. Então, eu não sou contra trazer, tá bom? Que fique bem claro isso aqui. Eu sou pregador itinerante também, eu quero que você me convide para ir na sua igreja. Mas a gente precisa saber até que ponto isso pode ser bom ou ruim para a igreja. Porque, eu vou trazer um pregador hoje, um quarta, um sexta, um domingo. Fica esse revezamento de pregador. Sem dizer que fica uma salada de fruta na cabeça da igreja. Prega uma coisa, outro prega outra. Da quarta prega que Jesus vem antes, o da sexta prega que Jesus vem no meio e o último prega que Jesus vem depois. Então, se a igreja não tiver um fundamento bíblico sólido, acaba que ela vai ficar ali com a cabeça atordoada. Então, a gente precisa ter cuidado com essa questão, né, de observar, de trazer, procurar saber quem é teu pastor, tu assiste culto de doutrina, tu participa de escola bíblica, porque 90% dos pregadores itinerantes, eles não assistem escola bíblica. Dá para perceber na pregação deles. O problema disso, primeiro, se no Antigo Testamento tinha a escola dos profetas, por que os profetas de hoje não querem vir para a escola bíblica dominical? Então, alguma coisa está errada nisso, porque a escola bíblica ela é o centro, ela não é uma parte da igreja, ela é a igreja, só que de forma sistemática. Ou seja, de um ensino sistemático. O problema das pessoas que não gostam de estudar e dos pastores que não têm também a instrução é que ele olha para alguém que sabe dar um glória a Deus, não fala uma língua estranha, vem com um ensino na mão, já acha que o cara consegue trazer uma mensagem sólida e nutritiva para a igreja. E não é verdade. Existe um mal no nosso meio, e isso não só no meio cristão, mas no secular, chamado de plágio. Plágio é crime. E por que eu falo isso? Porque os pregadores de hoje costumam ver pregações antigas no YouTube e começar a reproduzir nos púlpitos como se fossem deles. Deus deu para um pregador tal, ele utiliza da mensagem só para reproduzir a mensagem de efeito em outras igrejas. Quantos exemplos a gente tem aí? Isso é um grande problema. Sabe por quê? Porque as pessoas que surgem hoje no cenário cristão, esses pregadores e pregadoras, o que elas querem? Facilidades. Essa é a grande realidade. E aí acabam não tendo o quê? Já coloquei no silencioso. E acabam não tendo o quê? Conhecimento de mundo, pastor Narciso. As pessoas hoje não têm conhecimento de mundo. Elas querem
o alimento fácil, a palavra de efeito. Isso é um grande defeito que existe na igreja, exatamente porque não tem essa preocupação de saber quem é a índole, o caráter, qual é o estudo que ele tem, que se ele tem um curso teológico, a pessoa sai do mundo, vem para a igreja, já quer ser pregadora. Tu quer ser pregador? Vou te colocar para pregar. Não tem instrução, não tem linha teológica, não tem um conhecimento bíblico adequado, mistura os versículos bíblicos, ou seja, isso causa um grande... Ah, mas aí tu tá matando a fé, tu tem que acolher. Existem as etapas. Pedro, antes de pregar, foi discípulo. Se Pedro foi discípulo, como é que tu agora tá novo convertido e já quer ir para a igreja anunciar a palavra? O Hernandes é fantástico no exemplo dele. Ele fala, olha, Moisés foi preparado 40 anos para ser usado 40 anos. Elias foi preparado 3 anos para ser usado uma noite. Jesus foi preparado 30 anos para ser usado 3 anos e meio. Então tem que ter o processo. Paulo foi preparado de 13 a 15 anos para ele começar o ministério dele. E não tem, para mim, pastor que dá púlpito para novo convertido pregar, ele é uma pessoa que ele ainda não entendeu o que a Bíblia fala em relação ao ensino. Isso é muito grave, né? Porque é muito grave e tem muitas consequências em relação a isso. Então, você que é pastor, eu vou pedir aqui para nossa produção rapidinho já preparar 2 perguntas aí do chat aí que o pessoal tá ligado aqui no chat aqui, tá bom? Para preparar 2 perguntas aí que a gente já vai responder aqui 2 perguntas e o tema tá fluindo aqui. A gente não, ele vai responder. Nós vamos responder juntos, né? E o tema tá fluindo aqui, tá uma bênção. E daqui a pouco eu já trago mais uma pergunta polêmica aí. Você já deixa uma pergunta boa aí pra gente falar aqui. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Esse assunto, ele é um assunto sério, ele é um assunto delicado. Alguns não gostam porque vai tocar na ferida, né? Aí você tem 2 coisas. Você pensar que é o diabo que está usando a gente ou é Deus. Entendeu? Se você achar que é Deus que está nos usando para abrir os seus olhos, para você entender que você precisa ter responsabilidade com as Escrituras, parar de fazer campanha e colocar escola bíblica na tua igreja. Igreja que não tem escola bíblica está fadada a fechar as portas, viu? Isso não é brincadeira. Procura as 7 igrejas do Apocalipse, não tem nenhuma lá. Igrejas que foram pastoreadas pelos apóstolos estão fechadas, porque a igreja que não honra a Bíblia, ela tende a fechar as portas. Então você quer que a sua igreja seja uma bênção? Trabalhe com a Bíblia, com o ensino. E quando se fala de trabalhar com o ensino, não estou falando que você vai deixar de ser fervoroso, que você vai deixar de acreditar nos dons, que você vai deixar de ser pentecostal. Não, você pode unir as 2 coisas e vai ser uma bênção. Agora, evangelista Rafael, que nível nós chegamos? Uma geração influenciada por Vitória Souza e Miguel Oliveira, né? Uma geração influenciada pela menina do iPhone e pelo profeta do The King of Power, Miguel Oliveira. Então, aonde é que nós chegamos, né? E o pior é que eles ganharam notoriedade, ele tem mais de 1 milhão de seguidores, então a gente vê que são pessoas que têm poder de manipular grandes massas, porque eles têm a mídia ao seu favor, têm a internet a seu favor, tem uma equipe especializada trabalhando para eles, e parece que brasileiro gosta de consumir coisa ruim. Desculpe a sinceridade, mas parece que brasileiro gosta de consumir coisa ruim, porque pessoas que têm aí um alto nível teológico, científico, grandes doutores em todas as áreas, que estudam a vida toda, não têm o merecimento que merecem, né? Não tem aí o reconhecimento que merecem, e aí acabam que essas pessoas, como essas pessoas, por exemplo, funkeiro, 2 milhões de seguidores. Eu não gosto de funkeiro, se você é funkeiro, paciência, né? Mas eu não curto muito esse negócio, não. Então, presta atenção. Então, parece que o brasileiro ele tem esse karma em querer gostar de coisa que não é boa. Agora, nós temos esses 2 meninos aí no auge, né? Que estão nos podcasts, que estão ali nos rios, que estão nas redes sociais, nos programas aí, Brasil afora. E isso tem sido muito ruim, porque todo garotinho que vai ver esse menino nos vídeos dele vai querer influenciar ele de alguma forma. Vai achar bonito, tá nos programas, tá bem aparentado, fala bem. Eu vi o Miguel, um vídeo rápido desse aí, eu não lembro com quem foi, ele foi no podcast também. Não lembro com quem foi a pessoa, mas você com certeza deve ter visto. O apresentador do programa perguntou para ele: e aí, você é profeta? Ele disse: sou profeta. Você já leu a Bíblia toda? Ele falou: não. Então olha o nível, né, que a pessoa se diz profeta. Não leu nem a Bíblia toda. Ele confessou isso. O problema é que as pessoas também seguem, né, eles por causa de quê? De coisas supérfluas, na verdade, né? É a influência, é a estar na mídia.
Porque é bem verdade, a gente que estuda, a pessoa que conhece, sabe que quem manipula a mídia manipula a massa. E verdadeiramente as igrejas hoje, elas são manipuladas pelas mídias, isso não é de agora. São manipuladas pelos pregadores mirins, são manipuladas por pregadores charlatões, são manipuladas por músicas heréticas. Olha só, um herege cria um sistema de heresia e uma heresia acaba criando uma seita. Quantas igrejas faliram, ficaram adoecidas porque não tiveram alimento sólido? Aí você vem, não só com eles, mas tem outros que estão assumindo a igreja, que estão usando do púlpito para trazer certa mensagem. Aí a gente volta no início, que a gente não pode deixar isso, não pode abandonar, que são os conceitos. Que mensagem é essa? Que pregação é essa? As pessoas acham bonito o dom, querem falar e acham que falar é pregar. E a gente começa a entender aqui, pastor Narciso, nesses poucos minutos, que a pregação vai muito mais além do que pegar o microfone na mão e ficar na frente de uma multidão. Pregação vai muito mais além disso. Existe toda uma estrutura, existe todo um... Como eu posso te usar de exemplo? Existe um processo maturacional para um pregador ser pregador. Por exemplo, eu faço uma autoanálise minha e analiso quem eu era no passado e quem eu sou hoje. Eu lembro a primeira vez que eu fui pregar na igreja, muito tempo atrás, preguei uma mensagem de Jário, para você que me marcou tanto que eu até hoje o texto. Preguei a mensagem sobre família, analisei o texto, terminou a mensagem, a mulher chegou comigo e falou assim: irmã, parabéns não pela mensagem, mas pela coragem. Marcou, olha, eu fico me perguntando, se eu estudei o texto, o que foi que essa pessoa entendeu? Começa aí. E aí as pessoas querem pregar falando em língua estranha que tu não edifica, até que Paulo fala sobre isso. Em língua estranha edifica a ti mesmo, mas a profecia que edifica a igreja é a palavra de Deus. Então as pessoas querem chegar no púlpito já falando palavra de efeito, dando jargões, falando em outras línguas, querendo impressionar, mas não traz o alimento verdadeiro, que é a palavra de Deus. Eu falo que hoje, por exemplo, quando explodiu a questão do YouTube, da internet, rede social, eu falei assim, o YouTube agora é o Lutero. Por quê? Porque o neopentecostalismo sempre teve o poder de mídia aqui no Brasil. Tanto que as TVs, os canais de questão de programas evangélicos aqui no nosso país são neopentecostais, né? Que são as 4 principais que nós temos aí. Aí quando apareceu o YouTube, que explodiu, aí nós começamos a ouvir Nicodemos, Paulo Júnior, Dr. Hernandes Dias Lopes, sim, e eles começaram a esclarecer a dúvida das pessoas. Então as pessoas começaram a ter os olhos abertos, conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas começaram a ter os olhos abertos para conhecer o evangelho cristocêntrico, o evangelho bíblico, explicado, reformado, explicado, pregado, entender as escrituras. Só que agora parece que os camaradas estão voltando com as indulgências de novo. Vitória Souza, David Leonardo, o Salles, né? Meu irmão, esse agora Miguel, e muitos outros que estão aí, que não sabem, que não têm a mínima noção do que é uma pregação, da responsabilidade de uma pregação. E outra coisa, eu vou voltar aqui um pouquinho na história, quando a gente observa, tempos atrás, quando a igreja começou a se desenvolver na Idade Média, a gente vai observar que para você tomar a tribuna, você tinha que ser um teólogo. Você tinha que ser um pastor, tinha que ser alguém instruído. Então não era qualquer pessoa que falava naquilo ali, né? Porque justamente com a preocupação de não levar um ensinamento errado e acabar prejudicando a vida de alguma pessoa. Então os pais na fé, os crentes mais antigos, os crentes das eras passadas, eles tinham mais esse cuidado de entregar essas oportunidades. E hoje não. Parece que o púlpito é acessível, como você falou. Eles estão mais preocupados com a performance, com o dom, às vezes com a oratória e não com o conteúdo. E como as pessoas não têm um crivo bíblico e teológico para crivar o conteúdo, vai engolindo tudo que oferece. E tem uma história que o doutor Nicodemos fala, que eu acho fantástica, ela disse que uma mulher ligou para ele e falou assim, olha, eu tenho 2 pregadores preferidos, doutor Augusto, o senhor e o Edir Macedo. Aí eu pergunto, a gente já percebe numa fala... Dois extremos totalmente, já percebe numa fala dessa que essa pessoa não tem a mínima noção do que ela está falando, porque tudo que o Edir Macedo prega, o Nicodemos contraria. Então a gente observa isso. Só que agora a gente está vivendo essa geração
que não se preocupa com esses requisitos que nós estamos tocando aqui, que estão influenciando de forma muito negativa essa geração que está vindo aí. Aí eu pergunto, a pergunta é, aonde nós vamos chegar se não houver verdadeiramente uma reforma? E essas reformas precisam acontecer aonde? Nas faculdades teológicas, nos seminários, nas convenções. Nas convenções, por quê? Onde é que agrega as massas? É nas convenções. São nas convenções que eu consigo colocar 5, 10, 15, 20 mil pessoas para ouvir um pregador. E se a gente não tiver esse cuidado, e outra coisa... Não ser levado por política também, né, pastor? Se tu me leva lá e eu te trago aqui... É um mundo, é um leque de coisas que a gente vai precisar consertar. E se a gente não olhar para isso, a nossa geração ela tende a ser como a geração do deserto. E tem pessoas que elas se ofendem. Ah, não, porque a minha geração a gente tem que ser realista. E os números estão aí para nos dizer isso. Pode falar. Um dos grandes... Outro ponto também, que é um grave erro, é algo que fere muito a igreja, mas as pessoas gostam, né? Porque acho que isso acontece também porque a igreja em si não... É um loop, né? Não é ensinada e também se acostuma no que recebe. Está acostumada com o alimento que recebe. Qual é o problema hoje? Uma coisa, por exemplo, a gente vem aqui num programa como esse e a gente traz um tema como esse, é algo direcionado. Aqui não é uma pregação, é uma abordagem sobre um tema, que é o perigo, né, da má interpretação bíblica para a nossa geração. E você olha a pregação hoje, o que surgiu hoje no cenário? Eu estou pregando aqui, de repente eu te chamo para tu responder umas perguntas que eu te faço, para tentar surgir uma palavra de efeito para dizer o que Deus está falando. Como acontece isso? Surgiu com um pregador nacional e agora outros já começaram a querer utilizar desse método para querer desenrolar uma pregação. Agora, se nenhum estuda e nenhum outro, o que é que vai surgir daí? E eu acho engraçado que até nisso, eu não sei como as pessoas não conseguem perceber a grande falta de conhecimento que ainda os cristãos brasileiros têm. E os grandes cantores nacionais também têm. Eu lembro do caso do Lucas Agostinho aí, que foi chamado em uma dessas pregações. Perguntaram para ele por que aconteceu com o Mefibosete, o que aconteceu. Se enrolou todinho, porque a gente vê que não tem um embasamento bíblico, não conhece as histórias do Antigo Testamento. A gente pede para o irmão abrir a Bíblia em Colossenses. Na minha frente eu pedi para a irmã, ela disse assim, existe esse livro? Não sabe nem o livro que existe na Bíblia Sagrada. Então, olha, isso é um problema, pastor Narciso, porque existe algo chamado analfabetismo, né? Uma pessoa alfabetizada é uma pessoa que sabe decodificar código linguístico. É o A, o B, o C. Mas o problema hoje da nossa geração é que falta letramento. Letramento não tem a ver com teologia, pastor Narciso. Tem a ver com português. O letramento é a compreensão de um texto, é entender o conceito, é entender o tema central, mas as pessoas têm a necessidade de serem reeducadas, primeiramente, para depois vir para o texto bíblico. E o problema, pastor Narciso, não é a Bíblia. Tem gente que diz, eu leio a Bíblia, leio, não entendo. O problema não está na Bíblia. O problema está na pessoa que não teve uma boa educação, quem sabe, que não buscou entender de fato os conceitos da palavra. Outro ponto que fere muito nas pregações e das interpretações bíblicas, sabe o que é? Vocabulário. As pessoas não têm vocabulário. Tem gente que pega a Bíblia, vai ler João 3,16 e lê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Pois é, né, irmão? Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, que ela repete o que está no texto, porque falta vocabulário. Não sabe o contexto. Não sabe o significado da palavra. A gente no curso teológico aqui, outro tempo, o irmão confessou para ele que um tempo atrás ele foi ler na Bíblia a palavra meretriz, não foi buscar o significado. Quando ele chegou na igreja, que ele foi convidado, apresentou para o pastor da igreja, a esposa dele, olha pastor, essa aqui é a minha meretriz. Ou seja, ele não sabe o conceito da palavra, ele não tem o vocabulário adequado. Teve a história que passou, não sei se você já assistiu, mas aconteceu muito tempo atrás, de um pastor que foi ler na Bíblia o livro de Oséias. O texto diz que o profeta deveria pegar a mulher adúltera e se casar com ela. Aí ele foi ler, pega uma mulher e adultera com ela. Olha só,
troca as palavras. Isso foi manchete nacional. Seria cômico, né, se não fosse seria tão trágico grave. se não fosse cômico. Porque, tipo assim, as pessoas não têm vocabulário para entender textos bíblicos. Pois é, e uma outra questão, evangelista Rafael, já tem as perguntas aí separadas aí, separa umas 3 para nós aí, produção. Produção é top, né? Eles gostaram aí, ó. Por exemplo, assim, uma coisa que a gente precisa observar são 2 pontos que o doutor Hernandes Dias Lopes fala também nas suas obras, que é a questão da numerolatria e numerofobia. A numerofobia é aquele pastor que tem medo de crescer. Deus quer qualidade. Então, ele está com 40 anos numa igreja, tem 30 membros e parou ali, estancou e dali não vai. Para ele, aqueles 30 está suficiente. E a numerofobia, ou a numerolatria, é aquele líder que idolatra os números. Deus, para ele, Deus só está onde tem muita gente. E a gente precisa ter o cuidado com as 2 visões. Porque nem sempre onde tem muita gente é sinônimo que Deus está. Por isso, as igrejas neopentecostais, elas estariam cheias de Deus. Porque onde tem a massa é lá. Se fosse por isso, o Círio de Nazaré, Deus está lá então. Se fosse por isso, ali na religião islã, em Meca, na Arábia Saudita, na corrente dos islâmicos ali dá 3 milhões de pessoas. A gente precisa entender o que é a busca dessas pessoas. E quando a gente vai começar a fazer um crivo, analisar de forma até mesmo social, bíblica, teológica, a gente vai observar que as pessoas elas estão atrás de refrescar seus problemas. As pessoas procuram a igreja não para crescer biblicamente. O brasileiro tem procurado a igreja, e os números mostram isso, para resolver os seus problemas. Porque, tipo assim, você é crente, onde Jesus nasceu? Não sei. Você é crente quanto tempo? 10 anos. Me explica aí o que é justificação. Não sabe. Então, conceitos básicos da fé, as pessoas não sabem, frequentando a igreja décadas. Então, isso, no mínimo, é muito trágico. Aí eu pergunto, até que ponto eu posso considerar essa igreja uma igreja saudável? Porque uma igreja saudável, o reflexo dela não vai ser só nos cultos, vai ser na sociedade. Essas pessoas elas vão refletir na sociedade porque elas estão recebendo o ensino verdadeiro. E nós, crentes protestantes, salvos na pessoa de Cristo, acreditamos que o evangelho ele tem poder de mudar a sociedade. Então nós levamos esse avivamento, esse evangelho para lá. Agora, quando a gente olha a família dos crentes, mais desestruturada que a família dos ímpios. Parece que os ímpios têm uma família mais estruturada socioeconomicamente, sociologicamente, espiritualmente, do que os próprios crentes. Então a gente vê que evangelho é esse. Por quê? Porque tem comido fast food dos pregadores daí da mídia. Não procuro entender verdadeiramente o que é o evangelho. E os pregadores que estão aí, não estão em cena, no cenário, a maioria, claro que toda a regra tem suas exceções. Nós não estamos generalizando, nós sabemos que tem homens de Deus, mulheres de Deus em todos os lugares. Mas esses que estão aí, eles não estão preocupados em levar isso aqui que a gente... Rafael, essa conversa que nós estamos tendo aqui agora, ela vai ter um monte de gente que vai querer criticar. Por quê? Porque é uma conversa que não abre portas, digamos assim. É uma conversa que não abre convites. É porque cria conflitos, as pessoas não querem se envolver nos problemas, nos nomes, né? Então, melhor ficar na minha do que eu defender a fé. Isso aqui é apologia à nossa fé, aquilo que a gente crê e acredita, principalmente das verdades bíblicas, né? Jesus, olha, isso é tão interessante que na época de... Me fizeram uma pergunta de vir para cá, as perguntas começaram antes. Na época de Jesus, tinha pessoas que interpretavam errado a Bíblia? Claro, irmãos. Os fariseus estavam aí para interpretar errado as Bíblias. Os saduceus faziam isso interpretando a Bíblia errado. Jesus teve que vir e causar digamos assim, uma reforma religiosa. Por quê, pastor Narciso? Porque as pessoas do tempo de Jesus estavam sendo mortas. Maria Madalena ia ser apedrejada porque homens estavam fazendo interpretação errada da Bíblia e iam matar aquela mulher. Por quê? Porque tinham interpretações, textos errados, ou seja, uma interpretação errada mata a vida de uma pessoa. Você pode enumerar para nós aí, evangelista, algumas consequências? Depois olha uma pergunta do Leonardo Patrick aqui no chat aqui. Podemos considerar o estilo de pregação da Vitória Souza semelhante ao estilo de pregação do pastor Jackson Marques? Sabe quem é o Jackson Marques? É aquele moreno. É um moreninho que fala um monte de palavra de efeito. Ele é famoso, ele tem vários vídeos dele por aí. Não, vamos já responder essa pergunta aqui. Mas antes disso, eu queria perguntar para ti, quais as consequências dessas más influências?
As consequências que a gente tem Bora enumerar umas aqui. das más influências, né, que existe hoje nacional, é que Jesus disse logo, de cara, guias cegos não podem guiar, né, Mateus 23. outras pessoas. Por quê? Porque são cegos. Então, o que isso causa? Isso vai afetar na tua família, isso vai afetar na tua vida espiritual, isso vai afetar na tua vida social, isso afeta a sociedade, porque sermões mortos matam e geram o quê? Uma igreja morta. As pessoas entendiam isso. Então a gente vai começar a ver, né, que essas influências erradas, na verdade, não causam nenhum benefício para a igreja. As pessoas querem ver revelação, CPF, não querem descobrir essa Sagrada Escritura, não querem descobrir o que diz a palavra de Deus, não querem ser confrontadas pela verdade, não querem abandonar o seu pecado, elas querem ser abençoadas. Quantas heresias já foram ditas por Leonardo Salles, Tiago Brunet, meus lindos e minhas lindas? Quantos que querem chegar num auditório, querem fazer da igreja um teatro, né? Ou um stand-up gospel só para rir, para se emocionar? É isso que as pessoas querem. É isso que as pessoas almejam. E a consequência disso é que não há mudanças. Não há mudança na família, não há mudança na igreja, não há mudança na sociedade, não há mudança em lugar nenhum. E quer que Deus abençoe o Brasil. Se aqui na igreja a gente teve um culto, que Paulo vai falar isso a Timóteo, que uma igreja forte, ela é fortificada porque existem famílias fortes. Agora, se as pessoas não têm o costume de ter, pastor Narciso, antes, as pessoas tinham um cultivo espiritual na sua casa. Hoje não tem mais. As pessoas antes queriam orar a Deus nas suas casas. Hoje elas colocam oração no YouTube e deixam rolar. Como se fosse um incenso que espanta a carapanã na sua casa e pronto. As pessoas não querem ter o trabalho, irmãos. O pastor Narciso aqui é pastor há 10 anos na igreja. Existem outros pregadores aqui que sabem que pregar não é fácil. Não. Pregar é muito difícil. E a gente só sabe de fato o que é pregação quem vive a pregação. Quem vive a pregação. Essas pessoas que querem fazer comparações, que querem usar linguagens, metáforas, a pregação não vive só de metáfora. Certeza, palavra de efeito. A pregação não vive só de... Se você estivesse numa fila querendo comprar uma carne boa para fazer um churrasco, como a Vitória Souza usou outro exemplo outro dia. Ou seja, pregação não é só metáfora. Outro dia, pastor Narciso, não sei se o senhor ouviu, olha, meu irmão, tem o nome de um rapaz branquinho que está pregando aí no YouTube, que a pregação dele foi embasada numa música de pagode. Meu Deus. Sobre o tom da vida. Pegou a música do Arlindo Cruz e começou... Sério? Pegou a música do Arlindo Cruz e começou a trazer uma mensagem impactante de autoajuda motivacional para a igreja. Falando de Jesus, de onde surgiu uma pregação de uma música de Arlindo Cruz. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós podemos ajudar vocês, viu? E não é com a campanha do sal, não é com a campanha do óleo. Nós temos cursos disponíveis para vocês virem aprender a palavra do Senhor. Viu? Curso básico, curso avançado, curso de escatologia, presencial, EAD. Nós podemos ajudar você a crescer em graça e em conhecimento. Você está vendo na conversa aqui que as coisas elas são mais sérias do que nós pensamos. A nossa geração tem cantado heresia, a nossa geração tem glorificado a Deus por palavras que não são da Bíblia, que não são verdadeiras. A nossa geração tem se tornado, muitos dos nossos jovens são analfabetos bíblicos. Olha só problemas e consequências. A nossa geração ela tem crescido de uma forma fraca biblicamente, teologicamente, não sabe defender a fé, não sabe fazer apologia. E não adianta vocês ficarem com raiva que é verdade. Pode aparecer 2 ou 3 aí dizendo, tá, mas tá aí a realidade para mostrar. Eu sou pastor de igreja, não estou falando isso aqui como uma pessoa que vive num gabinete. Eu saio, eu ando, vou em outros estados pregar, o Rafael prega, os meninos aqui são pregadores. A gente conhece o contexto de Belém do Pará, Ananindeua, Marituba, Benevides, região metropolitana. Nós saímos por aí ministrando e nós sabemos a realidade das igrejas. E a gente sabe que isso realmente é complicado. E fora que o número de desigrejados tem aumentado muito, né? Porque as pessoas procuram um pregador que elas... gostei desse cara aqui.
ele fala uma palavra de efeito bacana. Ele diz, ele vai ser meu pastor, eu vou ficar aqui, E pronto. acaba a comunhão, e aí o negócio realmente Tem que saber complica. quando tu é crente, quando alguém te ferir dentro da igreja, tu continuar com ela, né, pastor Narciso? Exatamente. Olha, o tema dessa reunião, dessa conversa, desse podcast vou frisar aqui, o perigo da má interpretação bíblica para a nossa geração. Então a gente trabalha interpretação, a gente trabalha o que é pregação, a gente trabalha o que são conceitos bíblicos, mas a gente, se fizer uma análise agora, quem é a nossa geração do século XXI? Que geração é essa que surgiu na igreja? Uma geração de TikToks? Uma geração que quer ser influencer no Instagram? Que quer ser social media e não querem ser mais pregadores, não querem ser mais missionários, não sabem defender a sua fé, não sabem falar de Bíblia, não sabem falar de teologia, não conhecem as Escrituras. Que geração fraca é essa? Líderes de jovens, líderes de adolescentes, líderes de homens que não conhecem nada de Bíblia e sustentam o trabalho com o quê? Com movimentos, com eventos, com datas comemorativas. Essa é a realidade e um pouco mais da geração que a gente tem hoje. Evangelista Rafael, o nosso ouvinte aqui, o nosso telespectador, Jairo Lopes Freitas, nosso amigo, né? Tá colocando aqui, ó. Mas a influência gera algum milagre, já que só aumenta os seus seguidores, onde o próprio Cristo entra, já que milagres são contados. Perfeito. O grande problema aí, né, Jairo? Até obrigado pela pergunta. A pergunta dele é se esses influenciadores que geram os milagres são seguidos, né? Essa é a pergunta dele. Sim, sim. Mas influência gera um milagre, já que só aumenta os seguidores, onde o próprio Cristo entra, já que milagres são contados. Perfeito. É aquela velha história, né, pastor Narciso? O que é milagre? Né? Milagre é algo sobrenatural. Milagre entra no campo da cura, entra no campo da revelação. Milagre tem na macumba, no candomblé, no catolicismo, no budismo. Só que milagre não salva. Exatamente. Milagre não regenera. Milagre não transforma. Jesus curou 10 leprosos, só voltou quem? Só um. Só voltou um. E foi Jesus que fez o milagre. Exatamente. Mas os 9 foram embora, verdade. em gratidão. Então, não significa... Em alguns casos, eu vou mais além. O milagre até é ruim para aquela pessoa, até piora para ela. Vai embora da igreja. Vai embora da igreja, larga sai, Jesus. e conhece o evangelho falso. É verdade. Ou seja, vou me emocionar. Sem dizer aquela famosa frase de Lutero, né? Que pode estar chovendo milagre, mas se ele não estiver embasado na palavra de Deus, chuta que a gente olhando as redes sociais aí, não sei se o senhor viu, um ímpio estava vendo o vídeo do pastor Leonardo Salles. É figura pública, né? Por isso que a gente fala. Sim. Leonardo Salles, num dos cultos que ele estava fazendo com uma moça, chegou com ela lá chorando, emocionando, falando, ele mandou assim, ele falou assim para a moça: cheira o pescoço da minha esposa. Meu Deus. Aí ela cheirou o pescoço da esposa dele. Olha só. Cheirou o pescoço da esposa dele, ela se emocionada e ela ficou feliz. Ele disse assim: o que tu tá sentindo? Tô sentindo o cheiro de um perfume. Ele falou: eu sei. Tu gosta desse perfume? Ela disse: eu gosto, é o meu perfume preferido. Aí ele disse assim: tu sabe qual é esse perfume? Ela disse: eu sei. Ele disse: esse perfume é o Angel. Perfume Angel, um dos mais caros que tem. Acho que esse era o nome do perfume. Angel. Aí ele perguntou para ela: como é teu nome? Ela disse: Angel. O cara querendo trazer um movimento, um besterol, querendo sensacionalizar ali a igreja, criando meios, eu não sei de onde surge essas ideias dessas pessoas. Aí a pessoa que estava olhando, a pessoa que estava vendo o vídeo, ela disse assim: olha, eu acho que eu vou na igreja, porque eu tô... Aí ele disse que ia dar o perfume da mulher dele para a moça. Aí o cara disse assim: eu vou na igreja também porque eu quero ganhar um perfume. O nome do meu perfume é... Aí começou a colocar lá o Chanel, o nome do meu perfume. É o perfume que ele ia ganhar. Ou seja, as pessoas estão preocupadas mais com coisas supérfluas do que a própria palavra de Deus. Olha só, pessoal, eu vou aproveitar aqui a pergunta da nossa irmã Luzânia Santana, esposa do nosso diácono Patrick. Ela pergunta assim: pastor Narciso e evangelista Rafael, quanto tempo vocês estudam para uma pregação? Ou vocês abrem a Bíblia e o Espírito Santo revela na hora? É assim, irmão, que acontece, ó. A gente abre a Bíblia assim, ó.
Aí quando vem um versículo ruim, a gente fecha, não, esse não é para mim, isso é para aquela irmã que não congrega. Aí quando a gente escuta assim, e foi-se Judas enforcar, aí o cara fecha de novo. Aí quando abre na parte aqui branca, entre o antigo e o novo, Deus não quer falar. Meu irmão, crie vergonha na sua cara. Isso aqui é uma baboseira. Uma pregação, ela nasce com muitas e muitas e muitas e muitas horas de estudo, viu? Analisando o contexto, lendo o texto bíblico, comentário, bíblias de estudo, olhando gramática, etimologia de palavra, e vai horas aí. Então, pessoas que levam a sério o ministério, ó, inclusive vou deixar aqui uma obra aqui, ó, vou recomendar, o câmera vai dar uma olhada aqui, para você que tá, pode focar aqui, ó, para você que está começando aí, quer conhecer sobre interpretação bíblica, esse livro aqui é o livro do Henry Virkle, Princípios e Processos da Interpretação Bíblica. Ele vai trazer aí um contexto histórico desde lá do século II até os dias atuais sobre interpretação bíblica e vai te ajudar muito essa obra aqui. E um devocional, nosso grande mestre, né, tio Nico, está contando aqui seus mais de 50 anos de ministério, viu? Todas as suas experiências aí nos púlpitos, pregação itinerante, ele está contando aqui, a gente pode aprender muita coisa aqui, ele dá muitos tópicos bons sobre pregação, sobre sermões, isso aqui pode ajudar vocês. Agora, se você quiser que o cara revele seu CPF e ganhar um angel, fique à vontade também, aí é você que escolhe. Eu sou diferente, pastor Narciso, eu falo com os irmãos aqui para eu pregar às vezes no domingo, né? Quando a gente tem oportunidade aqui na igreja, eu passo o dia assistindo pregação no YouTube, pego as melhores partes das pregações e monto a minha, é assim que eu faço. É hora, é tempo, é dedicação, é leitura. É claro que Deus fala. Gente, eu costumo fazer uma grande diferenciação na hora de você estar preparando um sermão. Costumo fazer uma grande diferença. Cadê? Uma visitante aqui com a gente. Aqui. Pronto, vai-te embora para lá. Sim. O que a gente precisa entender? Que existe uma grande diferença de mensagem e pregação. Tem certas ocasiões na nossa vida, para quem prega, costuma estar lidando com a Bíblia, que Deus ele dá uma mensagem para o homem, quando Deus fala no coração dele. Existe uma mensagem que Deus revela e existe a pregação. A pregação é a exposição da mensagem, né? Existem pessoas que procuram apenas a mensagem, a gente até brinca, né? E como é que pode surgir uma mensagem e depois eu buscar um texto bíblico para pregar a mensagem que Deus me deu, ou algo do tipo? Já tem na mensagem, só precisa de um texto. Isso é um grande risco, um grande problema isso que existe, né? Porque as pessoas não têm o cuidado de se debruçar no texto bíblico para entender o que a Bíblia está falando. Tem gente confessando pecado aqui nos comentários. Ó, pastor, eu fazia isso, eu era líder de célula. Coitado dos irmãos dessa célula, né? A irmã Sandra está falando aqui, ó, um dia inteiro de estudo nem sempre é suficiente. Pessoal, a gente já está caminhando para o fim. Daqui a pouquinho nós já vamos terminar. Temos mais aqui um bloquinho só, mais algumas perguntinhas. Já estamos encerrando aqui. Tem pergunta aí, Jonathan? Interessante para nós aí, alguma coisa aí? Para a gente tentar responder aqui. Lance aí, olha, nós temos 40, estava com 42 pessoas ao vivo aqui. Agora nós estamos com 40 pessoas. Vai dar logo, baixa o dedo no like aí, procura e se inscreve aí no canal aí para aumentar o número. Cada programa que nós vamos fazer, a gente vai procurar fazer os programas aqui para abençoar. Um próximo tema, eu já quero pedir para vocês também deixar uma palavra para nós aí, sugerindo um tema para o próximo programa. Bora aí sugerir um tema para o próximo programa, para o próximo AvivaCast, podcast Avivado. Você vai sugerir um tema bom aí para a gente trazer um outro convidado aqui, ou fazer uma mesa aqui de 3 pessoas debatendo um assunto. A gente está só no começo aí desse projeto que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. E quero também falar para você, viu? Comece a ler sua Bíblia. Tudo começa pelas Escrituras. Tem muita gente que quer começar a ir logo direto para o livro de teologia e nunca leu a Bíblia. Não tem embasamento bíblico, não sabe manusear os textos bíblicos. Não comece lendo a Bíblia. É um bom começo para você. Para entender também, né, pastor Narciso, a Bíblia quer começar a entender, a desbravar esse novo conhecimento. Existem ferramentas da hermenêutica que ajudam a pessoa a conhecer a Bíblia. Isso não serve só para pregador. Tem que ser para todo crente. Existem aí os dicionários teológicos, existem os comentários bíblicos. Então, são livros que te auxiliam na hora de entender
um livro, por exemplo. Quer conhecer o livro de Colossenses? Tem livros, comentários do Hernando Dias Lopes que fala sobre os Colossenses, Efésios, Filipenses. Então essas ferramentas são importantes para que haja um fundamento bíblico na sua caminhada cristã. Certo. Então aqui a nossa pergunta Evangelista Rafael, baseado em tudo que nós tratamos aqui hoje, falamos, tocamos nos tópicos, nos assuntos, fomos ali nas feridas, vimos as consequências, vimos os pontos fortes, os pontos fracos desse assunto aqui, que é um assunto muito contemporâneo, muito pertinente. O que é que a gente pode fazer, nós pastores, pregadores, homens de Deus, pessoas que levamos o evangelho a sério, a pregação da palavra, que entendemos que o chamado da pregação pastoral ele não é fácil, mas entendemos isso. O que é que nós podemos fazer para melhorar esse cenário e para tentar ajudar também os amigos de ministério, os amigos da palavra? Eu parto do princípio que a pessoa ela precisa ter o coração ensinável. Né? A pior coisa que tem é você chegar com uma pessoa que não quer aprender. Que não tem um coração ensinável. Então a pessoa precisa ter o coração ensinável para ela aprender. Pastor Narciso, eu vejo com os bons olhos alguns projetos, né, que as igrejas precisam ter. Um dos começos aí para auxiliar os obreiros das igrejas, os líderes da igreja, são os seminários. Os seminários são importantes. O que acontece é que muitos líderes de igrejas, eles querem pessoas para apoiar o seu trabalho. Os pastores querem pegar, às vezes, qualquer pessoa para ocupar cargos dentro da igreja, para ocupar cargos de liderança, para dizer que existe uma equipe estabelecida. Mas qual o problema disso? É que não existem os treinamentos. Então, eu vejo que treinamentos para líderes, para pessoas, para pregadores, eles são, hoje, uma necessidade dentro da igreja. No livro do Marcos Tuller, que é o Manual da Escola Bíblica, que eu estou lendo, ele cita que fizeram, um tempo atrás, uma pesquisa, né? A CPAD fez uma pesquisa para professores e coordenadores de escola bíblica, quais são os critérios para trazer pessoas para serem professoras. Deram sete aspectos, como teólogos formados, alguém formado na área de licenciatura, e os critérios que eles utilizaram a pessoa que tem interesse em ensinar e a pessoa que tem vontade de estar na escola bíblica. Ou seja, não tem critério. Porque qualquer um que quer, vai e faz. Então é importante para que haja um amadurecimento da igreja, ter sim um projeto que faça treinamento com os líderes, que faça um acompanhamento de conhecimento, de capacitação teológica, de capacitação de liderança, dentro das áreas específicas, se é com jovens, fazer um projeto com jovens, liderança com jovens, liderança na escola bíblica, liderança com as mulheres. A igreja precisa o quê? Se fortificar, se fortalecer, porque as pessoas às vezes ocupam o cargo e, meu amigo, te vira, vai aí, faz o que tu acha que é melhor. Então, para que haja um amadurecimento bíblico, precisa sim de um treinamento, precisa sim levantar projetos sociais, trazer seminários de hermenêutica e escatologia, de homilética, de bibliologia, pegar assuntos da sistemática, colocar na igreja, abrir os olhos dos irmãos, mostrar que estudar a Bíblia é trabalhoso, mas é prazeroso. Quando você descobre algo que você não sabia e Deus fala contigo. Isso é muito bom. Inclusive, pastor Nassi, até aproveito para dizer que futuramente também estou lançando um grande projeto, que é de educação cristã, fazer uma tutoria para pessoas que precisam capacitar os professores da escola bíblica dominical nas suas igrejas, que precisam saber ministrar uma aula, como atrair os alunos, como preparar um planejamento de aula, de assunto, de conteúdo, para que tenha qualidade de ensino dentro das igrejas. Se não tiver qualidade de ensino, qualidade de pregação, as pessoas tendem a ir embora. Essa é a grande realidade. Então, sem dizer que a gente não vai conseguir preparar uma pessoa dessa em meses, né? Esse ensinamento ele é um processo de anos. A pegar, discipular uma pessoa. É um trabalho contínuo. É um trabalho contínuo. Então a igreja precisa entender que essa realidade só vai acontecer a partir do momento que eles olharem o ensino de outra forma. Então se a pessoa conseguir, eu não gosto de leitura, eu não gosto de escola, eu não gosto de seminário, eu não quero crescer, eu não quero ler, a gente não deve esperar uma melhora, porque não vai ter. Não vai ter uma melhora, porque esse crescimento, essa mudança está relacionado a ter essa vida de estudo, né? E os líderes precisam entender isso. Eu sempre falo isso e às vezes as pessoas me interpretam muito mal. Eu não sou contra aglomerar, não sou contra ter os congressos,
Eu não sou contra ter as grandes convenções, nada disso. Eu quero estar lá presente também para participar desse momento, de ver o avivamento. Nós contemplamos agora aqui a grande convenção que teve aqui no estado do Pará dos jovens, e nós vimos aqui na Comiadep que foi muito lindo o mover de Deus. Mas deixa aqui uma palavra, que é uma crítica construtiva a alguns líderes dessas grandes igrejas, que invistam mais no ensino desses jovens. Né? Tragam pessoas que são capacitadas para ensinar, para fazer seminários, para fazer escolas, para fazer palestras, né? Esclarecimentos, momentos como esse que a gente está tendo aqui, que são coisas que vão fazer eles crescerem e se tornarem crentes mais maduros na fé. Então, nós podemos contribuir com essa forma. E realmente é incrível. Em pleno século XXI, com tanta informação, a gente ainda vê tantas pessoas precisando de informação, que às vezes são informações simples. Coisas que às vezes nós tratamos aqui, falamos na conversa, no cotidiano, palavras que a gente usa, nós chegamos em determinados lugares, as pessoas não sabem o que são. Por quê? Porque estão acostumados a ir para a igreja fazer campanha, estão acostumados para a igreja buscar sua bênção, receber seu milagre e não se preocupam com o ensinamento da palavra. E realmente as consequências disso, dessa má interpretação, de não conhecer o texto bíblico, de não conhecer as escrituras, tem crescido e tem ficado preocupante em tudo isso. É verdade. Pessoal, Deus abençoe vocês, tá? Nós estamos terminando aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui rapidinho, só para dar nossas considerações finais e liberar todo mundo aqui. Então vai ficar por aqui mesmo. Nós vamos terminar aqui. Esse é o nosso primeiro programa, tá bom? Nosso AvivaCast, tá? Você pode já está inscrito aqui. Manda esse link para alguém aí para ouvir essa conversa, esse papo bom, passa rápido aqui para a glória de Deus. Eu tenho certeza que Deus ele te abençoou essa noite, em nome de Jesus. Quero agradecer aqui o evangelista Rafael e ouvir as considerações finais dele. Fica à vontade. Eu mais uma vez agradeço o pastor Narciso, né? A gente está aí nessa luta, nessa batalha, estudando, se esmerando. A Bíblia diz que quem tem o dom de ser mestre, que se esmera em ensinar, né? Então agradeço, eu sei que vai ser aí um meio de esclarecimento de muitas dúvidas de muitas pessoas e também motivar pessoas que estavam acomodadas a começar a estudar a Bíblia, a não ser levadas por vãs filosofias, a querer melhorar ainda mais sua vida como cristão, ser críticos, pensadores de fato baseados na palavra de Deus. Então, muito obrigado. A gente espera ter contribuído de forma positiva para a vida de todos, em nome de Jesus. Tá certo. Pessoal, muito obrigado. Quero agradecer aqui o nosso pessoal do apoio mais uma vez, tá? Nosso evangelista Gabriel, nosso diácono Jonathan, que fizeram toda essa parte técnica aqui. O áudio tá bom, a imagem tá ótima, que eu tô acompanhando aqui no celular, vendo o chat aqui também dos irmãos que estão ao vivo. Quero agradecer você que nos deu essa atenção. Nós temos agora aqui 34, nós chegamos a 42 pessoas. Eu vi aqui um momento ao vivo, tem um bom público. Nós fizemos um culto hoje, né? Com 40 e poucas pessoas que estiveram nos acompanhando e o restante vai nos acompanhar e vai ver a live que vai ficar gravada aqui e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Então, quero agradecer você. Tá? Deixe lá nos comentários aí um novo tema e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. E lembre-se, estude, se capacite, procure ler, conhecer as Escrituras, leiam bons livros e eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima em nome de Jesus. Tchau, tchau.